E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E existia um garoto estranho, sem amigos, filho de um stripper, e ela é a única pessoa a dar atenção ao menino, que sofre de abusos da irmã mais velha e do padrasto, além das outras crianças na escola que zombam dele por causa da profissão da mãe. Quando se descobre que ele tortura e mata animais, o garoto decide que chegou a hora de mostrar todos os seus instintos e provoca uma grande matança, poupando apenas a mãe e a irmã caçula, mandada a um sanatório de segurança máxima. O garoto consegue fugir 17 anos depois e vai para a antiga casa de sua família, agora um local abandonado, e este psicopata continua a promover uma grande matança. E aí, Legião Oculta, vocês conhecem essa história? Uma história clássica dos filmes de terror? Sim, se você falou Halloween, você está mais do que certo. E nada mais nada menos do que um vídeo especial para essa data que se aproxima. Mas apesar de esse filme ser uma ficção, ele não é tão irreal assim como todos pensam. E hoje, com esse especial de Halloween, iremos falar sobre serial killers ao longo da história do cinema. Mas o que é um serial killer? A começar pelo nome, o termo serial killer começou a ser usado na década de 70 por Robert K. Hessler, um agente do FBI. Até então, o termo usado era Strange Killer, assassino desconhecido, e acreditava-se que o assassino nunca conhecia suas vítimas, por isso este nome. Hessler observou que em alguns casos o assassino tinha algum tipo de contato com a vítima e começou a usar o novo termo, que pegou rapidamente. Mas por que uma pessoa torna-se serial killer? Esta é uma pergunta que vários filmes tentaram responder, como Halloween, porém sem sucesso. Na verdade, não há uma resposta exata e nem a ciência conseguiu definir o que faz uma pessoa matar deste modo. No entanto, há vários estudos sobre isso. Um deles, uma pesquisa feita por psiquiatras norte-americanos em 1984, diz que na maioria dos casos, os serial killers têm uma doença psiquiátrica chamada de DPA, distúrbio da personalidade antissocial. A pesquisa apontou que 2,5% da população sofre deste mal, numa proporção de 8 vezes a mais em homens do que em mulheres. A maior parte destes 2,5% tem um desvio psicológico no estágio mais baixo, onde são exemplos pessoas que judiam de animais de estimação, chefes que humilham seus subordinados, pessoas que depredam bens públicos, etc. Cada um de nós conhece alguém com essas características. No entanto, alguns fatores fazem com que o distúrbio chegue no estágio mais avançado, o que, segundo psiquiatras, é o que pode levar uma pessoa a se tornar um serial killer. Esses fatores podem ser uma família mal estruturada, traumas de infância como estupros ou mortes de entes queridos, pais ausentes ou alcoólatras, dificuldades financeiras, etc. Outra pergunta que se tenta responder é a causa do DPA. Vários cientistas divergem sobre este assunto. Alguns afirmam que é uma má formação do cérebro na parte responsável pelos distúrbios da personalidade, e outros acham que é genético. Na verdade, ainda não há uma certeza sobre o que causa o DPA e também não há cura. Na maior parte dos casos, um serial killer tem algumas características comuns. É um outro fator que é muito bem explorado pelos filmes que tratam do gênero. Algumas delas são
aparentemente parecem ser uma pessoa normal na sociedade, escolhem suas vítimas de acordo com algo em comum entre elas, que pode ser a idade, religião, cor da pele, etnia e etc. Geralmente não usam armas de fogo. A morte quase sempre é preparada. Para o serial killer é como se fosse um culto. Matam seguindo mais ou menos o mesmo espaço de tempo entre uma vítima e outra. Com todas essas características e com esse desvio psicológico que não se sabe como acontece, os casos com serial killers sempre chamaram atenção. A partir da década de 1950, houve uma grande onda de assassinos em série nos Estados Unidos que aterrorizou a população, mas a mídia da época explorava muito esses casos. A televisão era recém-inventada e por isso as notícias chegavam mais rapidamente às pessoas. Por exemplo, um serial killer que matava 10 pessoas no interior do Texas ficava conhecido no país inteiro e por isso a população entrava em pânico. E foi a partir daí que o cinema começou a explorar este gênero. Hollywood já estava muito comercial na época e o caráter capitalista, que sempre visa o lucro, fazia o que agradava a população. O cinema imitava a vida real para ganhar a audiência. O primeiro filme que usou um desvio psicológico como fator para matar e fez um grande sucesso foi Psicose de 1960, e para mim esse é um dos maiores filmes já feitos sobre serial killer. E o filme é do grande Alfred Hitchcock. Você aí, Legião Oculta, se não assistiu Psicose, o original de 1960, é uma grande dica aqui do canal Oculto. O filme, apesar de ser preto e branco, impressiona pela realidade e como o filme é bem feito para sua época. E este filme foi um grande sucesso na época e teve uma cena que ficou muito famosa. É a grande clássica cena do banheiro, que qualquer um de vocês que não tenha assistido o filme mais conhece essa trilha sonora e essa cena. E o filme ainda recebeu algumas críticas na cena final, em que um psiquiatra explica o que se passava na mente do serial killer, pois parece querer dizer que sem essa explicação o público não entenderia o filme. Além disso, o filme ganhou 2 continuações, que são bem inferiores ao primeiro. Já na década de 70, serial killer continuaram a ser explorados e de uma maneira muito mais trash. Em 73, o filme Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper, alcançou um enorme sucesso. Ele contava uma história, e hoje até bem batida, de uma família na beira de uma estrada que recebia viajantes que passavam por ali para almoçar. Depois eles os matavam e moíam o corpo para fazer comida. Não importando muito o gênero, filmes como este sempre buscaram inspiração na vida real, e é o caso destes 2 filmes citados. Tanto Psicose como o Massacre da Serra Elétrica foram inspirados, Legião Oculta, em casos reais. Aliás, o mesmo caso, que é do fazendeiro Ed Gein, que além de perder o pai muito cedo, tinha uma mãe que o explorava no trabalho, proibia o contato dele com mulheres e ela ainda era lésbica. Depois que ela morreu, Ed, assim como em Psicose e Massacre da Serra Elétrica, começou a fazer atrocidades e massacres assim como no filme. E na década de 90, começou com tudo em termos de filme que abordam problemas psicológicos. O Silêncio dos Inocentes, muito conhecido por ter o serial killer Hannibal. De um modo geral, filmes sobre serial killer possuem histórias baseadas em fatos reais, que vão causar algum tipo de reação ao público. Este gênero vai continuar existindo até porque filmes do tipo agradam o público e se identifica cada vez mais com o assunto, pois o número de casos de serial killers aumenta a cada ano. E aqui no Brasil nós temos vários serial killers, e o maior serial killer brasileiro é o Pedrinho Matador, com mais de 100 mortes e está preso até hoje. Então, Legião Oculta, o que você acha sobre este caso? Por que vocês acham que serial killer atrai tanto público, tanto na história real como no cinema? Podem prestar atenção, quando acontece algum evento sobre serial killer, tanto no Brasil como no mundo, a audiência aumenta drasticamente, assim como sai um filme sobre um serial killer no cinema. Deixe suas opiniões nos comentários, pois ela é muito importante para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like
Se inscreva no canal para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube. Adicione o vídeo aos favoritos. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, pois lá eu atualizo sempre com coisas interessantes, do paranormal à ufologia. E até o próximo caso oculto.